Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nossos estudos do panorama do Novo Testamento e nossos estudos das cartas do apóstolo João, vamos estudar hoje a segunda epístola de João, a segunda carta do apóstolo João, talvez uma das menores cartas do Novo Testamento. Esse conjunto de cartas que o apóstolo João escreveu, as 3 cartas, já estudamos na semana passada a primeira carta e vamos estudar agora a segunda carta, uma carta também pessoalíssima, uma carta escrita de forma bem pessoal. Nesta, ao contrário da primeira, o apóstolo se identifica, ele faz a sua identificação, mostrando assim o seu objetivo, para que ele escreveu a carta. Ele traz a sua identificação bastante pessoal aqui nesta carta. Então, irmãos, vamos orar para que o Senhor seja Ele o guia de tudo quanto vamos fazer aqui nesse estudo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado que está nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua direção. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido aprender, apreender da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos professores da escola bíblica dominical, presencial aqui na igreja. Muito obrigada, Senhor, pelos professores da escola bíblica online que se dispõem, Senhor, a estar aqui para gravar as aulas que são dispostas toda terça-feira às 19 horas, para que pessoas em qualquer lugar do mundo possam ter acesso a esse conteúdo, para que os irmãos da nossa igreja possam acompanhar, possam revisar, possam também compartilhar com seus parentes e amigos os estudos que estão sendo feitos da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos estudos que estamos fazendo. Muito obrigada porque o Senhor nos permite continuar conhecendo a Tua palavra, para que, Senhor, nós possamos estar prontos para responder a quem quer que nos peça a razão da esperança que há em nós. Ó Deus, por favor, usa esta Tua serva, apesar, Senhor, das minhas imperfeições, apesar, Senhor, das minhas falhas, para que a Tua palavra chegue ao coração daqueles que nos ouvem, Senhor, para que a Tua verdade seja falada. Usa-me, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade, de acordo com a Tua boa mão. Em nome de Cristo, Teu Filho, eu oro. Amém. Amém. Segunda carta do apóstolo João. Eu gostaria de, junto com os irmãos, ler esse texto. É uma carta que, na nossa divisão aqui, na nossa Bíblia, hoje ela tem apenas 13 versículos. Então, eu entendo que é um bom investimento que nós fazemos se nós lermos esses 13 versículos juntos aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Esses 3 primeiros versículos, amados irmãos, são então a saudação que o apóstolo faz à irmã para quem ele escreve. Aqui nesse texto há um primeiro conflito, podemos dizer assim, nesta carta, Algumas pessoas entendem, alguns dos teólogos, dos estudiosos das Escrituras entendem que esta senhora eleita pode estar se referindo a uma das igrejas que João administrava ali na região da Ásia Menor. Outras pessoas entendem que ele está se referindo a uma irmã de uma dessas igrejas.
Eu prefiro ficar, assim como a revista para quem que nós escolhemos estudar, a revista aqui da Editora Cristã Evangélica, com a interpretação mais literal, que se refere a uma senhora mesmo, uma senhora de uma determinada igreja e os seus filhos, né? Uma irmã de uma das igrejas ali da Ásia Menor. A senhora eleita, então, seria uma pessoa, uma carta dirigida a uma pessoa. Aqui na nossa revista tem uma citação de John Stott. É mais provável que a frase signifique uma personificação e não uma pessoa, não da igreja geral, mas de uma igreja local sobre a qual a jurisdição do presbítero era reconhecida, sendo seus filhos os membros individuais da igreja. Esta é a interpretação do pastor John Stott. Como eu disse, eu prefiro entender a interpretação literal, que era realmente uma pessoa, uma irmã ali naquele lugar. Então essa é a saudação do apóstolo João. Ele se identifica como presbítero. Esta palavra que ele usa aqui no título é usada para enfatizar a sua idade já avançada. Como nós falamos na lição anterior, no estudo anterior, as cartas de João foram escritas já no finalzinho do primeiro século, né, entre 90 e 95 depois de Cristo. Então, João, que andou com Jesus lá no início, nas 3 primeiras décadas, ali na terceira década, né, quando Jesus Cristo andou na terra, por volta dos seus 30 e 33 anos, João provavelmente era da mesma faixa etária de Jesus Cristo. Então, João aqui estaria também com 90, 95 anos, já um senhor de idade, já um idoso. E ele usa essa palavra presbítero para enfatizar não somente a sua idade avançada, mas a sua autoridade espiritual sobre as congregações ali na Ásia Menor. Então, ele se auto-intitula o presbítero. Ele enfatiza aqui a sua autoridade sobre esta pessoa a quem ele se dirige ou sobre esta igreja a quem ele se dirige. Ele diz: a senhora eleita e a seus filhos a quem eu amo. Então, ele ressalta essa qualidade, essa característica, este traço do amor, que irmãos, não vamos nos esquecer, é um traço que ele vem distinguindo como uma característica distintiva daquele que segue a Deus, o amor, né? Uma característica distintiva do cristão é o amor a Deus e o amor ao seu irmão. Então ele diz assim: eu amo na verdade. Eu observe que aqui, nesses 3 primeiros versículos, a palavra verdade aparece 4 vezes. Ele diz: a quem eu amo na verdade, que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em vós, e a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Então, a verdade é muito importante, e essa verdade é que Cristo é o próprio Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne. Esta é a verdade que João enfatiza, como nós já vimos lá na primeira epístola. Continuando o texto: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E aqui eu quero ressaltar, mais uma vez aparece então a palavra verdade. Então, em 4 versículos desse texto, aparece 5 vezes a palavra verdade. Lembrando aos irmãos, a verdade a que João se refere aqui, a verdade é a verdade de que Cristo veio ao mundo em carne. Cristo, Deus, o próprio Deus, se fez homem, veio ao mundo em carne e morreu na cruz pelos nossos pecados. E ressuscitou
ao terceiro dia, né? Ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Esta é a verdade sobre a qual João fala e reitera e reafirma nesse texto. Continuando a leitura da carta. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E aqui, novamente, né, se a gente entende que a Senhora eleita é uma igreja e os seus membros, os filhos da irmã eleita são outra igreja e seus membros. Se a gente entende que a Senhora eleita é uma pessoa e seus filhos, os filhos da irmã eleita são outra pessoa também e seus filhos. Algumas informações básicas sobre esta carta, então, irmãos, como nós temos feito no decorrer do estudo do panorama do Novo Testamento. Esta carta, ela faz parte do grupo de cartas gerais, né? Ela faz parte do grupo de epístolas gerais. Ela é das epístolas, nós tivemos as epístolas paulinas, e essa é do grupo das epístolas gerais. O seu autor é o apóstolo João. Ela foi escrita entre 90 e 95 depois de Cristo. Ela foi escrita estando o apóstolo João em Éfeso, né, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Ela foi escrita sendo direcionada a esta Senhora eleita, sobre a qual nós já falamos. O versículo-chave, na verdade, são dois versículos-chaves. São os versículos 9 e 10. Vou ler novamente. Nós vamos discorrer sobre ele mais daqui a pouco. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. E a expressão-chave, a verdade e os falsos profetas. O esboço do livro, então, já falamos do versículos 1 a 3, nós temos as saudações iniciais. Nos versículos 4 e 5, versículos 4 e 5 que nós lemos, nós temos aí o andar na verdade. Versículo 4, andar na verdade. Nós falamos um pouquinho sobre ele, né? Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade. Os irmãos podem estar tendo uma sensação de déjà vu, né? Ao ouvir esta carta, é porque há, na verdade, uma grande semelhança vocabular e há também uma grande semelhança de ensinamento, de exortação. Claro, é o mesmo apóstolo escrevendo e ele vai agora direcionando a uma pessoa ou a uma igreja o ensinamento. Ele está reafirmando aquilo que ele já fez na primeira carta, que foi uma carta mais geral. Na primeira carta ele vai
ele ensina de forma mais ampla e geral, e agora nesta segunda carta ele está reafirmando os ensinamentos que ele já deu na primeira carta. Vamos relembrar, meus queridos irmãos, o que ele falou na primeira carta, o ciclo da verdadeira espiritualidade. Lembram da aula passada, né? A fé sincera em Jesus Cristo, que é a obediência aos mandamentos, que leva ao amor aos irmãos, e, na verdade, amor a Deus e amor aos irmãos, que leva à felicidade, mais santidade, mais certeza de salvação. Então, tudo isso, perdão, tudo isso, então, é prova da verdadeira conversão. Então, isso é o ciclo da verdadeira espiritualidade. Santidade, que nos leva à comunhão com Deus. O amor, que é o padrão de Deus para aplicarmos uns aos outros. E a doutrina, a sã doutrina. E a sã doutrina sobre a qual o apóstolo João fala é a sã doutrina de que Cristo veio a este mundo em carne, né? Ele veio, Cristo era 100% homem e 100% Deus. Vamos lembrar que naquele tempo havia a presença da filosofia chamada gnosticismo, né? A gnosis, que dizia que a carne era completamente má, então que era impossível que Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo em forma humana, em forma de carne, né? E que a nossa carne também era má. Então não tinha tanta importância o que se fazia na carne. E aí gerou algumas heresias, como a heresia do docetismo, que nós já falamos que Cristo só teve a aparência de homem, e por isso que João fala que ele pegou em Cristo, ele foi testemunha ocular, ele faz questão de falar sobre isso. Gerou também a heresia de que Jesus Cristo só recebeu o Espírito Santo, né? Entrou nele, ele passou a ser Deus ali somente no batismo, mas na hora da crucificação o Espírito saiu de novo. Isso nós sabemos que não é verdadeiro também. Então, e também trazia para o ser humano ideias errôneas como de que, já que o corpo não presta, então ele tem que ser flagelado, era uma ideia errada, ou já que o corpo não tem nenhum valor, então eu posso fazer com o corpo o que eu quiser, o que não vai ter valor nenhum, porque para Deus o que importa é o espírito. Então, ideias completamente errôneas, doutrinas, ensinamentos errôneos que levavam, na verdade, o homem a emoções e a tratamentos do corpo que iam de encontro ao que Deus quer que nós façamos. Nós entendemos, então, que nós entendemos que nós somos um corpo, alma e espírito, né? Nós somos um único ser. Nós precisamos estar em íntima comunhão com Deus, e na parte espiritual e na parte física, há de ter uma integridade com Deus. O corpo precisa ser são, a parte espiritual precisa ser sã, para que nós tenhamos inteira comunhão com Deus. Só vai haver comunhão inteira com Deus se nós tivermos santidade. E a santidade precisa ser corpo, alma e espírito. E para que isso aconteça, é necessário fé sincera em Jesus Cristo. É necessário obediência aos mandamentos. É necessário amor a Deus e aos irmãos. É necessário uma sã doutrina. E é isso que João está reiterando aqui nessa segunda carta, quando ele faz essa carta direta a esta senhora eleita, né? Ele destaca nos primeiros versículos os fundamentos da fé, sobre os quais nós discorremos já na lição passada. Então, quando ele volta a falar daqui, os que andam na verdade, de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai, ele está relembrando essa senhora eleita tudo isso que já foi falado na primeira carta. Então ele diz,
e agora, Senhora, eu te peço, não como você escrever esse mandamento novo, eu não estou falando nada novo, eu não estou trazendo aqui uma notícia nova, algo que seja novo para você. Eu estou trazendo algo que já temos desde o princípio. Eu estou trazendo algo que é o que nós devemos fazer desde sempre. E isto é que nós nos amemos uns aos outros. Este amor é a prática do amor como um hábito na nossa vida. Amar aos irmãos na comunidade cristã, amar os nossos familiares, amar as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vizinhança, amar de forma a ajudar, a socorrer na necessidade, a ter empatia com as pessoas, a entender, a olhar para o outro e transmitir a empatia para aquele que precisa de nós. Quantas vezes nós estamos passando ao lado de alguém que precisa de um olhar, que precisa de um acolhimento e nós não fazemos. E aí, às vezes, queremos convidar a pessoa para vir para a igreja, mas aquela mesma pessoa precisou de nós e nós não estendemos a nossa mão. Então, antes de convidar alguém para vir para a igreja, precisamos amar aquela pessoa. Antes de dizer, eu sou crente, eu não faço tal coisa, precisamos amar aquela pessoa, de forma a que ela veja Cristo em nós, antes que nós abramos a nossa boca para dizer que professamos a nossa fé. A segunda carta de João é uma confrontação às heresias da época que cercavam aquela região ali de Éfeso. Ele revela o zelo apostólico pela verdade, a pureza do evangelho de Cristo. Seja para uma igreja ou para uma pessoa que recebeu aquela carta, ela foi fortemente estimulada a viver a sã doutrina. E é isso aqui, irmãos, que nós gostaríamos de estimular você, irmã, você, meu amado irmão, a viver a sã doutrina. Hoje, quando nós estamos sendo bombardeados por uma série de doutrinas, de ventos de doutrinas, né? Que não são de acordo com a palavra de Deus, mas uma série de achismos, uma série de mandamentos que não são o mandamento de sempre, mas são mandamentos novos. Costumes que estão sendo introduzidos como se fossem costumes, como se fossem mandamentos de Deus, mas que são coisas que os homens têm introduzidos como se fossem de Deus. Não precisamos de mandamentos novos, precisamos do evangelho puro. Como disse o apóstolo Paulo, e João diz também aqui, se alguém pregar um evangelho diferente, seja anátema. João adverte contra os falsos mestres que negavam a pessoa e a obra de Cristo. Esta é a frase que resume a carta de João, a segunda carta de João. O zelo apostólico pela verdade e pureza do Evangelho de Cristo. Você tem zelo pelo Evangelho de Cristo? Você cuida para que a verdade esteja sendo pregada? Você cuida para que a verdade esteja sendo vivida em sua vida? Você vive este evangelho? João, ele cria então a base, quando ele fala, eu não estou trazendo aqui um mandamento novo, eu não estou falando nada que seja novo para você, ele cria a base agora sim para um novo princípio. Ele fala, olha, eu quero que você preste atenção aqui, que este é um princípio para a hospitalidade, ele vai introduzir um princípio para a hospitalidade. Porque quando ele vai alertar essa senhora eleita para os falsos mestres, nós vamos atentar aqui, irmãos, para uma coisa. Naquele tempo, as igrejas elas se reuniam nas casas das pessoas, os irmãos vão lembrar disso, né? Então, ele vai alertar aqui agora, olha, preste atenção, minha amada irmã, que muitos enganadores têm saído aí pelo mundo afora.
versículo 7. Eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Eles são enganadores, são anticristos. Tenham cuidado, se acautelem, para vocês não perderem aquilo que foi realizado com muito esforço, mas para vocês receberem o galardão completo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina, que vai além, que está ensinando um pouquinho mais ou um pouquinho menos, que não permanece no que é de Cristo, que não permanece na doutrina, esse não tem nem o Pai nem o Filho. Se alguém vem ter convosco, aqui é que está, né? Se alguém vem ter convosco, vem para a sua casa, vem para a sua igreja, chega no culto, quer ter a palavra, quer ensinar e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. E aqui Paulo está introduzindo o princípio da hospitalidade nesse sentido, lembrando que as igrejas se reuniam nas casas. Se alguém vem para sua casa, sua igreja, e não traz a boa doutrina, não receba na sua casa. Os crentes, por muito tempo, foram conhecidos por receber as pessoas, né? As pessoas chegavam e diziam, às vezes não eram nem conhecidos, e chegavam e diziam, eu sou crente, sou de tal igreja, e naquele tempo que nem existia celular, nos tempos antigos que não existiam nem celular, e não precisava, bastava dizer eu sou crente, se identificava como cristão, e pela linguagem se conhecia que a pessoa era cristã, e recebia em casa, e dormia naquela casa, e comia naquela casa, e conversava e tal. Amados irmãos, hoje em dia nós precisamos ter muito cuidado. É verdade, é isso aqui que o apóstolo João está dizendo. É necessário ter cuidado com quem a gente acolhe na nossa igreja, no nosso púlpito, na nossa sala de escola dominical, nos nossos cultos. É necessário ter cuidado com quem a gente divide a nossa sala de aula, porque os falsos mestres, assim como no fim do primeiro século, hoje há muitos falsos mestres. Cuidado com o vento de doutrina. E assim como naquele tempo ele estava alertando a senhora eleita para que não deixasse entrar na sua casa, cuidado, irmão, para que você não deixe entrar na sua casa. E hoje em dia, de forma mais sutil, Satanás tem feito com que os falsos mestres entrem nas nossas casas. Nós não precisamos abrir a porta, nós simplesmente ligamos as nossas telas, seja na televisão, seja nos nossos celulares, seja em qualquer tela pequena ou grande que nós tenhamos nas nossas casas, nós permitimos a entrada dos falsos mestres. Cuidado, irmãos, com os falsos mestres. Não abram as portas metafóricas ou reais das suas casas para os falsos mestres. Cuidados com os falsos ensinos, cuidado com as hipergraças, cuidado com qualquer ensino que está sendo feito aí, que vai trazer confusão à sua mente. Uma coisa que me atraiu a atenção essa semana, tenho ouvido bastante, mulheres jovens, muito cuidado, irmãs. Tenho ouvido falar de um novo ensino que tem falado de muitos filhos, que as mulheres têm que ter muitos filhos porque é isso que Deus quer. A mulher tem que ter tantos filhos porque só tendo muitos filhos vai agradar ao Senhor. Muito cuidado, minhas irmãs, com esses ensinos que estão sendo feitos aí, porque eu não vejo base bíblica para isso. Não estou dizendo que não é para ter filhos. As minhas filhas são uma das maiores bênçãos que Deus me deu. Sou muito feliz com as minhas filhas, com a minha neta, com o meu netinho que está chegando. Eu não tenho maior alegria na minha vida que as minhas filhas. Mas a gente não pode criar doutrinas que não estão na palavra de Deus. Não pode criar ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Cuidado com ensinamentos, cuidado com influencers. Leia a palavra. O que nós precisamos ter como sã doutrina está na Bíblia. Não vai seguir pastores de TikTok. Não vamos ser doutrinados pelo TikTok, pelo Instagram.
Nós temos a Bíblia, nós temos nossos pastores. Não precisamos seguir os mestres do Instagram e do TikTok. Vamos seguir a palavra de Deus. Não abra a sua tela, a porta da sua casa para os falsos mestres, para os falsos ensinamentos. Tenha cuidado, seja cauteloso. A sã doutrina é necessária para o fortalecimento da Igreja de Deus. E o apóstolo João, ele traz características, então, dos falsos mestres que estavam lá no final do primeiro século e estão hoje. Eles estão aqui no nosso mundo. Ele diz assim, ó, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Muitos enganadores estão no Instagram, muitos enganadores estão no TikTok, muitos enganadores estão no YouTube, muitos enganadores estão entrando na sua casa. Eles são muitos, como eu já repeti. Eles têm outra cristologia. Eles ensinam um Cristo good vibes. Eles ensinam um Cristo que é amor e paz. Eles ensinam um Cristo que não é o Cristo que está descrito na palavra de Deus. Eles enganam e são contra Cristo. Isso está no versículo 7. Eles ensinam um Cristo que eles ultrapassam a doutrina de Cristo. Versículo 9, como nós já lemos aqui 2 vezes, né? Eles ultrapassam a doutrina de Cristo e nela não permanecem, né? Vamos ler o capítulo 1 João 2, 23, quando vê o que o apóstolo já nos exortava lá. 1 João 2, 23. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, você nega qualquer parte da doutrina bíblica de Cristo, você está negando Cristo. Então, permanecer é ser constante naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que nós entendemos, que é fidelidade constante. Esses fundamentos não estão sujeitos a mudança nem modismo filosófico, né? A verdade de Cristo não está sujeita a mudança nem modismo filosófico. Não é uma questão de moda, não é moda, né? Eles não têm Deus. E os falsos mestres, eles não têm Deus. São como joio no meio do trigo. Eles parecem, mas não são. E nós não sabemos identificar não, irmãos. A própria Bíblia diz que só na colheita, o Senhor da colheita é que identificará. Não seremos nós. Nós não conseguiremos identificar. E eles não devem ser recebidos como pregadores nas reuniões da igreja. Se não é do nosso meio, vem de fora, com uma doutrina, quando começa a pregar algo que vai de encontro, ele pode ser identificado por aquilo que ele prega, está errado, não deve mais ser aceito na nossa igreja, na nossa pregação, no nosso arraial, como nós falamos, né? Qual tem sido a sua postura, amado irmão, em relação à fé cristã? Você tem andado na verdade? Você tem vivido na verdade? Você tem sido um fiel escudeiro da verdade? Tem defendido a verdade de Deus? Você tem defendido essa verdade de Deus? É algo que nós devemos buscar viver, né? João adverte para o perigo de namorar as doutrinas heréticas. De namorar as doutrinas heréticas. Às vezes nós ficamos dizendo, mas isso aí está mais ou menos certo e tal. Não. Se alguém vem ter conosco e não traz a sã doutrina, não receba, nem lhe dê boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas boas obras. Então, não seja cúmplice daquilo que não agrada ao Senhor, meu amado irmão. É interessante como nós podemos ver na carta de 2 João a linguagem que é própria do apóstolo João. Ele fala bastante da verdade, como nós já vimos, né? Ele fala de permanecer
na verdade, ele fala do Pai, né? Em 2 João 3, 4 e 9, ele fala do amor, como ele falou tantas vezes em 1 João. Ele fala de amar em 2 João 5. Agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ele fala do mandamento e do mandamento novo, como eu acabei de ler. Ele fala do princípio, no versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, que andeis neste amor. Ele fala do mundo e da carne, ele chama os falsos mestres de anticristo, como ele chamou em 1 João. E ele fala das obras, no versículo 11, como a gente acabou de ler, né? Ele faz cúmplice das obras más. Você se preocupa com a saúde espiritual dos seus irmãos na fé? Você tem parado para pensar nos seus irmãos espirituais, orado por eles, orado com eles? Como Cristo é visto em 2 João? De forma semelhante ao que escreveu na primeira e até na terceira carta, que nós vamos estudar na próxima semana, o apóstolo João refuta os falsos mestres que tentavam deturpar a mensagem verdadeira sobre a pessoa de Cristo. Né? Ele diz no versículo 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então, se ele está chamando de enganadores aqueles que não confessam Jesus Cristo vindo em carne, é porque a verdade de Cristo vindo em carne, né? É verdade que Jesus Cristo veio em carne, né? Como ele já falou em 1 João. Então, é necessário que se entenda isso. É indispensável, é preeminente que se creia que Jesus Cristo veio em carne. É um ponto nevrálgico da nossa doutrina, da nossa fé. Jesus Cristo veio em carne. Cristo rejeita aqueles que o negam. E também Cristo mantém um relacionamento com aqueles que permanecem na doutrina, nos ensinamentos dele, como está no versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Portanto, meus amados irmãos, assuma hoje o compromisso de permanecer na doutrina de Cristo. E se lembre, aquele que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Esta carta, meus queridos irmãos, apesar de ser uma carta tão pequenininha, né? Uma carta, como eu falei, talvez uma das menores cartas do Novo Testamento, mas uma carta que tem uma mensagem tão profunda. Uma mensagem que nos alerta a permanecer na verdade, a permanecer nos fundamentos da fé, na fidelidade, vivendo em santidade, obediência, amor a Deus e aos irmãos, que é a base para a hospitalidade. Hospitalidade, receber as pessoas, hospedar, né, que inclusive é um dom, o dom da hospitalidade. Mas ter cuidado com aqueles que nós hospedamos, especialmente no sentido de hospitalidade que acontecia na igreja antiga, de receber pessoas que fariam parte do culto nas casas, né? Fala acerca de permanecer na sã doutrina, esse texto. Alegra-se com aqueles que permanecem da sã doutrina, mas, para além disso, alerta para o cuidado com os falsos mestres, com aqueles que ensinam o que não é a sã doutrina. Cuidado com os falsos mestres. Acautelai-vos, é esta palavra no versículo 8. Acautelai-vos, tenham cuidado, esteja em alerta, mantenha-se em alerta com os falsos mestres. E para o nosso tempo de hoje, o nosso alerta vai para os falsos mestres que entram nas nossas casas através das telas. Tenha cautela com o TikTok, com o Instagram, com
qualquer que seja a rede social que você está permitindo que entre na sua casa e que leve para o seu coração, para o seu ouvido, para o seu olhar, para o seu olho, aquilo que não é sã doutrina. Porque qualquer palavra que vá além do que Cristo é, do que Cristo ensina, do que a palavra de Deus ensina, seja anátema, e ela não é aquilo que agrada a Deus, não é de Deus, não está com Deus, e Deus não se agrada dele, e você se faz cúmplice das más obras dessa pessoa, se você o recebe na sua casa, palavras da palavra de Deus, não minhas. Então, irmãos, permaneça na sã doutrina, ande na verdade, ande em amor, esteja alerta sobre os falsos profetas e permaneça na sã doutrina. E assim você estará tendo a base para a hospitalidade, para receber bem aqueles que estão em Cristo e permanecer na comunhão do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Senhor, muito obrigada mais uma vez pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta carta tão pequenina, mas de tamanha profundidade. Obrigada pelo Teu servo que viveu há tantos anos, mas que foi usado por Ti para nos deixar ensinamentos tão profundos. Obrigada por tantos estudiosos que vieram após ele também e entenderam a verdade ensinada por Ti, Senhor, através dos séculos. Que nós sejamos também usados por Ti para deixar para outros que virão após nós ensinamentos, Senhor, para que pessoas Te conheçam através de nós. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém.